Então a gente teve lá atrás, acho que foi um tiro que saiu pela culatra da esquerda, que foi o Tropa de Elite. Uhum. E o Tropa de Elite é um filme que, não sei se você já assistiu, já deve ter assistido. Assisti. Ele foi feito ali com a tentativa, um propósito de criticar mais ou menos a PM do Rio, criticar o BOPE. E a ideia não era colocar o Capitão Nascimento como herói. Só que quando você coloca um cara daquele, num país que as pessoas têm medo de ir num ponto de ônibus e ser assaltado, você coloca o Capitão Nascimento apavorando ali os bandidos, ele virou um herói nacional. Mas será que era uma obra da esquerda pra tentar realmente? Cara, foi, porque ninguém fica do lado dos bandidos naquela série. Você vê muito da corrupção policial, que é um problema mesmo, que existe, e que eu acho legítimo de ser tratado, mas você fica torcendo pro cara. Sim, mas aí que tá. O filme, aquele filme ali é um dos melhores filmes que a gente tem. É arte de verdade. É arte de verdade, porque também o que você pega ali? O cara faz aquele filme, o filme tem uma vida própria. As pessoas vão ver aquilo ali com os próprios olhos. E isso é arte. Não é o cara conduzir aquilo para uma determinada agenda, como tentou depois um pouco com o segundo filme. Surge ali um personagem que é meio que o Freixo, né? E ele que vai resolver o problema. O Capitão Nascimento, na verdade, era um cara problemático, tinha problema em casa, perde a mulher. E na época, quando saiu o filme, não sei se você lembra disso, acho que 2005, 2006... Vai lá o Wagner Moura pra Folha de São Paulo e fala, peraí, vocês estão entendendo tudo errado, o Capitão Nascimento não é o herói, ele é o bandido. Ah, é? O próprio ator, ele foi lá escrever uma coluna. Aí o diretor também vai lá e fala, não, peraí, vocês não estão entendendo bem o meu filme. E eles vão e fazem o segundo pra tentar fazer uma desconstrução do personagem do Capitão Nascimento e levar pra uma ideia ali de... Porra, esse cara aí não é o que vocês estão pensando, não é o Rambo dos filmes americanos. Sim, sim. Só que mesmo assim não funciona. O cara continua gostando do Capitão Nascimento e caga lá pro cara o vereador, né, o Freixo. Sim, sim. Tem um elemento que poderia levar as pessoas a acreditarem que o cara é um vilão, porque ele tortura pessoas, tal, que Sim, é algo legal de se fazer. Mas, tipo, quem tá no Rio de Janeiro tá vivendo um inferno. Tá vivendo um inferno. É uma situação de guerra civil. Então, no inferno, você prefere um demônio que te defenda, entendeu? Não um demônio que aumente o inferno. E eu acho que na condição de inferno, é difícil você ter um cara que não é problemático fazendo... Tipo, o ser humano não é uma joia preciosa, polida, todo mundo é bonzinho. Isso não é verdade. E eu acho que justamente essas falhas de caráter, vai dizer assim, do Capitão Nascimento, aproxima ele muito das pessoas. Porque as pessoas, elas não gostam de seres perfeitos. Não. Elas não conseguem se identificar com seres perfeitos, porque ninguém é perfeito. Cara, e os outros personagens também ali são fantásticos. Você pega o Matias, que é aquele cara que passa por aquele processo todo. Primeiro ele tá lá na universidade, aí ele é da PM, ele fica vendo aquela coisa ali, aí a galera discutindo Foucault na faculdade, vigiar e punir, a gente é contra o punitivismo, não deve prender. E ele meio faz aquilo que a gente tava falando, o cara meio que esconde as opiniões dele, aquilo que ele realmente acredita e vê na profissão dele como policial, e ficava ali, não, porque, pô, eu tô gostando dessa menininha aqui, e ela, sei lá, lá eles mostram isso, né? Ela fuma um beck, e eu, porra, sou policial, se ela descobrir, não vou pegar ela. E você vê toda a construção desses personagens, é extremamente fantástica. Eu, na época que eu assistia, eu falava, porra, isso aí sou eu na faculdade. A galera discutindo Foucault, eu querendo dar uma outra perspectiva, sei lá, eu não comentei aqui, também não é uma coisa que eu divulgo muito, mas parte da minha infância eu passei numa favela, eu vim de baixo, estudei a vida toda em escola pública, etc. Então, eu tava, sei lá, na Universidade Federal, com um monte de playboy, aí ia dar uma opinião sobre aquilo ali, com a minha perspectiva. Que é muito mais real que a deles. E aí muitas vezes os caras diziam assim, não, peraí que você não tem lugar de fala, sei lá, porque na época eu trabalhava já, daí tava de terno, meio engomadinho. Ah, não, você é conservador, então você deve ser riquinho e tal. E aí era a mesma coisa que acontecia com o Matias, o cara lá negro, cresceu na favela, tava na polícia, lidava muito mais com aquilo ali, e ele, não, pô, peraí, faculdade de Direito, vou comentar aqui que essa opinião do Foucault não funciona tão bem na prática, os caras não são esse bom selvagem do Rousseau, né? Só são um bando de filha da puta que... tem cara que tem prazer, é sádico, gosta de estuprar, poder matar. Dá prazer, né? E quando você foge do sistema que meio que tenta capar esse poder nocivo que todo ser humano é capaz de ter, e ele consegue se safar ou se dar bem, é óbvio que ele vai se sentir muito bem com isso, né? Sim, sim. Mas isso não é positivo, isso não torna dele nem um pouco. Um revolucionário, né? Um revolucionário que assassina a mãe de família, um revolucionário que rouba o lojista
Isso não é um revolucionário também. Não. Mas aí é engraçado. Por que eu puxei a cultura? Eu acho que um dos fatores que tiveram um impacto muito significativo foi só o fato disso começar a ser discutido. O presidente colocou isso na discussão e isso realmente é mérito dele. Eu lembro até que em 2017, uma entrevista com o Alckmin, né? Aquela coisa... Aí o cara perguntando ali, não, mas espera aí, Alckmin, o Bolsonaro está trazendo uma questão aqui que é a segurança pública. Você não acha isso importante? Ele falou, não, o eleitor só quer... como que ele falou? Emprego e renda. Não quer segurança, mais nada. não, Tipo, ele não está preocupado com a segurança pública, ele não se deixa seduzir por esse discurso. E o presidente trouxe isso, e isso elevou também o moral das tropas, da polícia, do pessoal que trabalha, os agentes de segurança. E eu acho que tudo isso resultou nessa coisa da redução que a gente teve. Se ele pegar ali, ele vai ver que primeiro trimestre de 2022 já caiu mais um pouco. Então, pô, a gente já está chegando, se eu não me engano, já são 39. A gente está quase na metade dos homicídios. São quase 30 mil vidas poupadas por ano. E nisso você tem empreendedores, artistas, gente criativa, gente que pode, inclusive... Você perguntou para mim, como que a gente soluciona essa coisa da cultura do cancelamento? Um desses caras, de repente, vai lá, vai escrever, vai estudar e vai chegar numa solução disso. Então, o custo humano que tinha para o Brasil a gente perder essas pessoas era muito grande e isso faz parte daquilo que eu falei, criar a cultura não, as condições gerais para que uma sociedade exista e vá trazendo pouco a pouco as soluções. Até porque eu acredito muito nisso, eu sei que o presidente também acredita que quando ele fala mais Brasil, menos Brasília, um pouco é isso. Pô, as soluções nem sempre vão vir do Estado e na maioria das vezes não vai vir do Estado. O que vem do Estado normalmente são os problemas. Exato. Exatamente. Então, assim, se você cria as condições mínimas, dá liberdade, cria um ambiente economicamente mais favorável, se você deixa o cara vivo, pô, é importante o cara estar vivo, aí ele vai lá e começa a prosperar, começa a ter ideia, empreende, trabalha. E é um pouco isso que a gente acredita. Mesmo, sei lá, se você puxar a educação, outras coisas, a gente defende diferentes modelos de educação. O que será que toda escola tem que ser do mesmo jeitinho, o mesmo currículo? Eu nunca entendi por que a esquerda é contra o homeschooling. Pois é. Tipo, por que você é contra? As pessoas não têm dinheiro de contratar tutores? É que eles imaginam que o menino não vai pro colégio e vai ficar jogando videogame. Não, mas eu explico por que eles são contra. Quando você estuda ali fascismo, comunismo, nazismo, a ascensão desses totalitarismos de massa, ele só é tornado possível com o advento de algumas tecnologias, né? Então, você pega, por exemplo, não seria possível a ascensão de um cara como Hitler sem o rádio. Ele usava muito o rádio para aqueles discursos que tinham capilaridade nacional, chegavam em vários lugares e unificavam o sentimento do povo. Ele não tinha como fazer isso, sei lá, na Itália também, Mussolini usava muito rádio. E um desses instrumentos foi justamente o ensino universitário, em alguns casos gratuito, em outros não gratuito, mas obrigatório, em que todo mundo precisava passar pelo mesmo sistema de ensino, precisava passar pelas mesmas aulas, pelas mesmas lições. Aquilo ali, na mão do Estado, é um instrumento perfeito. O que eu quero que essas crianças, quando se tornarem adultas, pensem? É um jeito de manipular a população. Exato, quais ideologias eu quero incutir nelas. E aí, pô, é um instrumento dos caras. Então, eles não abrem mão disso. Aqui no Brasil, quando você olha, a esquerda ainda domina as escolas, domina as faculdades. Então, eles vão falar, pô, eu vou deixar com o pai, que vai ensinar ali os valores dele. Se o cara é cristão, vai ensinar a ser cristão. Se o cara é ateu, vai ensinar a ser ateu. Ou vou colocar os meus valores de esquerda, impor no moleque que eles são totalmente contra isso. Eles querem massificar, e pode ver que hoje se fala, não fala mais em formar, sei lá, livres pensadores, não se fala em formar uma pessoa que tenha capacidade de lidar com problemas e tal. Não, a gente vai formar cidadãos. E aí é sempre aquele cidadão bem formatadinho, pronto para obedecer todas as ordens, para não questionar nada. É tentar moldar, né, a sociedade, colocar todo mundo nos mesmos moldes, né? Realmente, dá para perceber isso.